Pessoal, muito boa noite a todos. Primeiramente, os que estão em casa, nesse momento, acompanhando através do Meet. Os presentes aqui também na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. A mais uma Evangelioterapia, hoje, dia 25 de setembro de 2024. Muito prazer que recebemos mais uma vez nosso amigo Rubens Almeida, que hoje ele vai falar pelos caminhos de Jesus, vai trazer para a gente Era Despedida. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar todos para que a gente melhorasse a nossa frequência vibratória, elevando o nosso pensamento para Deus, fazendo a conexão com os nossos guias, mentores espirituais, para que eles nos auxiliem nesse momento, facilitando o entendimento do tema que será discorrido nessa noite de hoje, para que possa facilitar a nossa vida no dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, amigos, com os outros e, principalmente, conosco mesmo. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra para o Rubens nesse momento. Pode se apresentar. Que esteja com a palavra. Boa noite, queridos. Sou Rubens Almeida. Mais uma vez, uma grande alegria de estar aqui na Casa de Bezerra de Menezes, nessa fraternidade tão maravilhosa, nesse trabalho tão importante de cura pelo Evangelho. E é muito, muito importante, desde o primeiro momento em que fui convidado, o pensamento que sempre está no meu coração, que o Evangelho cura. Ele cura espíritos, cura a matéria também, porque é um reflexo, mas principalmente nos cura, nos harmoniza, nos tranquiliza, porque o Evangelho é a palavra do nosso Mestre, é o caminho para o reino dos céus. Então, sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, Copacabana, no Rio de Janeiro, trabalhador, membro do CESH, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, atuando na área de ações estratégicas, e uma grande alegria de trazer hoje uma passagem muito, muito importante, né? Era despedida. E aqui, especificamente, vou pedir, por favor, que eu acho que tem alguns microfones vazando. Tá? Obrigado, queridos. Era despedida. E nós vamos tratar especificamente da despedida de Jesus com relação aos seus apóstolos. E é muito importante, quando pensarmos nessa questão da despedida de Jesus, é que ele, de fato, é a última vez que ele está dando instruções a estes homens. Porque a partir daí, a partir desse momento, onde Jesus vai se despedir, e tem todo um processo, ele vai sair do local da despedida, vai para o Getsemane, vai ser preso, enfim, tudo que nós conhecemos. Mas aqui, nesse momento, é sim a despedida do Mestre com relação aos seus 12 escolhidos. Né? Isso nós vamos encontrar muito mais, de forma muito clara, apesar de estar nos 3 evangelhos, principalmente, aliás, nos 4 evangelhos, mas principalmente no Evangelho de João, ele é muito bem narrado, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16. E eu sempre brinco com os meus amigos nas turmas, palestras, em todas as possibilidades, que esse trecho do Evangelho de João, aliás, esse trecho de todo o Evangelho, né, dos 4 evangelhos, deveria ser uma obrigação de todo o espírita conhecer, e vocês vão entender por quê. Né? Se pudera tivesse esse poder de decidir alguma coisa, mas é uma sugestão. Né? Conheçam o Evangelho de João, principalmente capítulo 14, 15 e 16. Por quê? Ele fala diretamente a todos nós. É a despedida de Jesus com seus apóstolos. Mas é como se cada um de nós estivéssemos numa 14ª almofada em torno da mesa. Lembrem-se, eram 12, mais Jesus 13, e pensemos que nós estamos ali no cantinho ouvindo tudo que o Mestre falou. Então vamos fazer esse quadro do que foi essa despedida do nosso Mestre Jesus com relação aos seus apóstolos. Tudo começa quando chega o mês de Nissan. Mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico, é ali entre abril e maio, porque é o início da comemoração da Páscoa. É o início de uma semana de comemorações
que são, né, aconteciam ali em Jerusalém, no templo, ali em volta do templo, e Jesus vai se dirigir como se dirigiu todos os anos de sua vida para esse momento. Era da lei que todo o povo judeu, se possível, claro, se dirigisse a Jerusalém para fazer essa comemoração. Né? Então, o que vai acontecer? Jesus já é conhecido, Jesus já é levado por multidões, mas existe uma questão. Essas multidões, ele prega muito na Galileia, em Cafarnaum, ele vai para as cidades gentias, ele vai para Tiro e Sidom, ele vai para Decápolis, ele vai ter muito acesso ali ao norte da Terra Prometida. E todas as vezes que ele ia em Jerusalém, durante sua vida, durante sua missão, principalmente, os 3 anos de sua missão, ele vai e prega em Jerusalém. Né? Por isso ele vai dizer no sermão profético que quando as pessoas, né, têm esse medo do que vai vir, do que ele coloca, né, das dores, das aflições futuras, ele vai lembrar, eu vim, toda vez estava em Jerusalém pregando, agindo como uma galinha buscando seus pintinhos para debaixo de sua asa, mas vocês não me ouviram. Então, a primeira coisa que acontece é uma imagem muito interessante que nós temos até os dias de hoje, muito clara, nas religiões católicas, principalmente, algumas outras designações cristãs, é Jesus entrando com um jumento, com um jumentinho em Jerusalém. E é interessante que Jesus faz isso quando ele vai chegar em Jerusalém, um pouquinho antes ele vai dizer aos seus apóstolos, vá a determinado lugar, né? Vocês vão encontrar uma jumenta, um jumento, peguem um jumentinho e tragam, né, aqui, porque eu vou entrar com essa jumenta em Jerusalém. O que Jesus está fazendo aqui, muitas vezes, conversando com as pessoas das turmas, como coloquei para vocês, em palestras, em reuniões, a questão, por que Jesus entrou com jumento? Por que Jesus não entrou normalmente, como todos a pé? Naturalmente. Tá? Por quê? Vamos lembrar de uma coisa. Jesus foi o único ser que cumpriu todas as profecias das Escrituras Sagradas. Todas, sem exceção. Isso porque muitos possíveis Cristos surgiram antes do nosso Mestre Jesus. Alguns deles até cumpriram algumas profecias, mas Jesus foi o único que cumpriu todas as profecias. E existia uma profecia de Zacarias, que dizia num verso muito bonito, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. É muito importante nós atentarmos para isso, para nós percebermos a forma como Jesus se portou quando esteve entre nós, principalmente nos momentos de sua missão. Ele se atentou a cumprir tudo que Deus o ordenou, tudo que Deus planejou para esta missão. Até nesses mínimos detalhes. Quando nós vamos lembrar do que tudo que ele fala, porque a partir desse momento da despedida, que ele faz um longo discurso, depois, no momento que ele fala algumas coisas, ainda quando chega no Getsemane, a partir daí Jesus fala muito pouco. Ele fala muito pouco com Herodes, com Caifás, quando está em julgamento, quase nada. Ele fica quase que em silêncio total com Pilatos. Com Herodes, ele mais uma vez fica em silêncio. E ele vai falar 7 frases quando está sendo crucificado. E a última frase que Jesus diz era uma previsão, era algo que os profetas disseram nas Escrituras Sagradas. Então nós vemos o quanto é importante atentarmos para os cuidados que Jesus teve na sua missão. Então ele vai ter essa entrada triunfante a Israel, absolutamente triunfante. Quem lembra dos domingos de Ramos, eu particularmente na minha infância com a minha avó, ia para a missa nos domingos de Ramos, aquela imagem de Jesus entrando, sendo saudado por ramos, com os ramos espalhados pelo chão para que ele passe, com uma recepção extremamente acalorada, mas havia uma questão nesse ponto, nesse momento dessa história. Porque toda essa aclamação, todo esse calor vinha do povo que veio com ele, principalmente da Galileia, de Cafarnaum e das outras cidades ali próximas. Cidades mais humildes, cidades que eram vistas com muito preconceito, principalmente para ali a ideia da capital ser Jerusalém, porque quem estava dentro de Jerusalém
provavelmente 1 bilhão de pessoas que estavam ali em torno, não conheciam Jesus. Né? Não tinham essa fé que aquele povo que o trouxe até aqui, nesse momento com o jumentinho. Por isso, muitas vezes pensam, ora, como é que o povo, no domingo, aclama Jesus e faz ele entrar triunfal? E na sexta-feira, quando ele é colocado com peso para ser julgado, escolhido, ele é negado para um criminoso. Porque eram povos diferentes. Era aquele povo que veio de vários lugares que não conheciam Jesus e, principalmente, pessoas que já estavam infiltradas nelas, nas suas mentes, todas as tramas, todas as intrigas que o Sinédrio, Herodes, principalmente Herodes nem tanto, mas principalmente Caifás, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, faziam contra Jesus. Já estavam nessa busca enorme de ter um motivo para prendê-lo. E eles vão conseguir esse motivo justamente quando Jesus tem essa entrada totalmente calorosa e triunfal em Jerusalém. Jesus entra no templo e vai ter um embate muito firme com esses homens, muito sério com esses homens. Tá? E Jesus quebra todos os argumentos deles com relação à sua questão messiânica, à lei, a tudo. Jesus os cala de forma absoluta. E eles estão nessas tramas, fazendo com que todos ali estivessem respirando essa psicosfera carregada. Estes que eram influenciados por esses homens. É ali que, nesse momento, que Jesus vai ter com os 20 milhões no templo, é ali que ele vai fazer o sermão dos 8 ais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que por fora são túmulos caiados, mas por dentro podridão e imundícia. Jesus disse para esses homens de frente, dentro do templo. E isso acabou com qualquer dúvida desses homens que eles tinham que acabar com a voz de Jesus. Então, pensar que é o que nós permitimos nas nossas mentes. As pessoas que vieram com Jesus, que o aclamou na entrada em Jerusalém no domingo, vinha de uma psicosfera de compreender essa missão, compreender esse Messias, de ser curada por esse Messias. E a psicosfera dessas pessoas era de amor, de paz, de harmonia. E quando Jesus tem, no final da semana, essa presença com a multidão que estava ali, infiltrada por trabalhadores e incitadores do Sinédrio e do templo, a psicosfera é totalmente diferente. Era a psicosfera de alguém que julgavam um blasfemador, que julgavam um agitador. Então, é a diferença, e é importante pensarmos em como isso nos afeta também. Qual o caminho? Por isso Jesus coloca lá no iniciozinho do seu ministério, no Sermão do Monte, próximo ao Sermão do Monte, a questão da porta estreita e porta larga. Estes que vieram com Jesus, eles entendem a porta estreita, mais difícil, mas que tem a paz, que tem o amor, que tem a graça. E os que estavam ali dentro, que no final da semana escolheram Barrabás, é a turma da porta larga, do caminho largo, onde existem as vicissitudes, as iniquidades, os prazeres da carne, os prazeres mundanos, mas é a escolha de cada um. Então, os amigos de Jesus, até esse momento, eles, vamos passar essa semana, Jesus entra, tem todo esse embate com os fariseus, com os escribas, com os juízes, autores do templo, ele sai de Jerusalém, depois ele retorna para esse momento que nós vamos ver agora, porque ele vai retornar para comemorar a Páscoa. E os amigos de Jesus, quer dizer, principalmente os seus apóstolos, agora cada vez mais, podemos chamá-los de apóstolos, já são os 12 escolhidos, eles não entendem exatamente a gravidade do momento. Eles não entendem que aqueles momentos são os últimos do Mestre Jesus. É outra coisa muito interessante. O termo, que não era muito comum antigamente, nem sei se fala mais isso hoje, mas o termo cair a ficha, quer dizer, entender o acontecimento de fato, para muitos dos apóstolos, isso foi bem depois da ressurreição. Pedro, por exemplo, só entende de fato a sua missão quando Jesus, ressurreto, vai chamá-lo num canto e vai perguntar para ele 3 vezes se o ama. Aí ele vai compreender o valor e a importância da missão que ele tem. E assim foram com os outros também. Então, eles não entendiam exatamente isso.
Então Jesus vai fazer o seguinte, Jesus vai dizer para alguns deles, para ir até uma determinada casa, eles vão encontrar um rapaz carregando água, um jarro de água, e peça para o dono da casa para cuidar de tudo, porque ele vai fazer a sua Páscoa, a sua comemoração de Páscoa. Tá? E interessante, abrindo parênteses, esse rapaz que está buscando, que está com esse jarro, tá? É João Marcos, o Marcos evangelista, tá? Jovem que já tinha estado com Jesus, tinha deixado de estar com Jesus, e a mãe dele já era uma das seguidoras e financiadoras de Jesus, porque ela tinha posses, e hoje em dia quase que totalmente consenso nas academias, nas pesquisas, na exegese, que a Páscoa foi feita dentro da casa de Marcos, evangelista, no cenáculo, no telhado das casas, tinha uma espécie de tenda em cima, onde ali se alimentavam, se reuniam as famílias. Então, a primeira coisa que acontece é que Jesus vai lavar os pés dos seus amigos, dos seus 12 amigos. Né? Também uma cerimônia bem conhecida para quem passou pela religião católica, né? A cerimônia do lava-pés, né? Que depois foi até deturpada absolutamente no tempo do Império, mas Jesus lava os pés dos amigos, tá? E eles vão ter protestos. Tá? Pedro, por exemplo, vai protestar muito. Não, mestre, como vai lavar meus pés? Não pode, né? Pedro, aquela coisa inflamada, né? Pedro se coloca dessa forma, mas isso tem uma significância até cultural, né? Pela forma que era comum sentar-se à mesa, não como nós vemos ali na Santa Ceia, que ali é totalmente irreal, mas eles ficavam como se estivessem meio que deitados, né? Porque as mesas eram bem baixas, eram almofadas que eles usavam, e isso era uma tradição natural. O dono da casa mandava que, vejam bem, o dono da casa, quem recepcionava, quando alguma pessoa, um grupo ia à sua casa, ele mandava o servo lavar os pés da pessoa, porque os pés ficavam no nível da onde estava a comida. E Jesus ali se mostra servo. Jesus ali se mostra como Marcos o colocou no seu evangelho. O servo de Deus, o servo de todos nós, o servo que é exemplo para cada um de nós agirmos da mesma forma. Esse servo que diz, meu pai trabalha e eu trabalho também. E se o trabalho de Jesus foi ser servo, servir a humanidade, a nossa obrigação, tendo o nosso Mestre Jesus como modelo e guia, é ser, antes de mais nada, um servo para o próximo. Então, Jesus vai dizer a Pedro, quando Pedro se exalta pela sua condição de ter o pé lavado pelo Mestre, justamente porque ele sabe muito bem que quem lava pé é o empregado, é o escravo, é quem serve. E Jesus vai dizer para ele uma coisa muito importante, e vejam o quanto eu falei para vocês, né? Vamos nos colocar na 14ª almofada, lá no cantinho. Tá? Vejam o que Jesus diz a Pedro. O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Tá? E vai continuar. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja que coisa profunda que Jesus diz para Pedro e para todos nós. Se nós não formos estes que compreendem o trabalho, a missão, a servidão, a forma serva que Jesus veio, nós não temos parte com ele. Se nós nos achamos tão grandes a ponto de quem nos segue não poder ser um servo, aquele que eu tenho que seguir, aquele que é meu modelo, que é meu guia, não pode ser humilde? Não pode ser um servidor? O meu modelo tem que ser um rei, tem que ser um poderoso, tem que ser um imperador, tem que ser um grande, um forte, um valente? Vejam que importante de palavra que Jesus diz. Se não te lavar, se não perceber que eu sou um servo, você não tem parte comigo. Nós não vamos ter parte com Jesus. Me permitam, até uma coisa que eu sempre tenho, eu fico muito emocionado quando falo desse trecho do Evangelho, que para mim é a coisa mais bela, a mais emocionante, ver Jesus se despedindo. Então, quando assim acaba o lava-pés, a cerimônia, né, que depois se transformou numa cerimônia de lava-pés, mas era algo natural da cultura daquele povo, Judas vai se retirar. Toda a questão da sua missão, né, do que tinha que acontecer, né, por isso colocam
a eternidade, graças a Deus, cada vez menos é visto dessa forma, mas colocado como um grande traidor, a ponto de ser uma tradição, ser linchado num sábado de aleluia, mas ele estava cumprindo uma missão. Ele estava dentro de um grande processo que foi a missão, o messianato de Jesus. Então Judas se retira. E a partir daí, de Judas se retirar, vai se iniciar o capítulo 14 do Evangelho de João. E é aqui que a coisa fica muito, muito bela, muito emocionante, muito vívida, palavras que precisam estar nos nossos corações. Tá? Jesus vai começar a dizer àquele povo, aqueles 11 homens, o que vai acontecer. Tá? Ele vai começar a se despedir. E uma das primeiras coisas que ele diz é uma coisa muito importante para eles entenderem, que vai é o seguinte: Jesus vai dizer para eles que para onde vai, eles não podem ir. Naquele momento, tá? Vocês não podem ir. E ele vai traçando para aqueles homens a questão de que aquilo era uma despedida. E, né, parecendo, né, nós ouvirmos isso, né, nos colocando ali naquele momento, parece que é palpável perceber que aqueles homens começam a perceber o que estava acontecendo. Começam a perceber o que Jesus está falando, está fazendo. E então, Jesus vai deixar um novo mandamento. Lembre-se que Jesus, quando é chamado pelos fariseus, questionado para ser pego em alguma coisa errada, Jesus vai dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aqui na sua despedida, Jesus ele deixa claro, é um novo mandamento, é um único mandamento de Jesus. Jesus, em nenhum momento do que ele falou, era novo. Tudo o que Jesus falou, nós encontramos nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento. Mas aqui ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vejam como é diferente. Primeiro, Jesus diz que o grande mandamento, o mandamento maior, é amar uns aos outros, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o mundo, amar uns aos outros. Mas aqui ele deixa um novo. Não é amarmos uns aos outros no nosso nível, é amarmos uns aos outros no nível que Jesus amou. O amor cristão, o amor puro, o amor que transcende qualquer circunstância, o amor que transcende qualquer sentimento de posse, o amor que atinge e afeta e toma, arrebanha a multidão de pecados. E ele vai dizer uma coisa também muito importante, que desta forma eles vão ser conhecidos, pelo amor que tem um pelos outros, porque é o amor que ele teve por eles. E conforme nós vamos ver a vida dos apóstolos, posteriormente, a grande comissão, que é o momento em que Jesus ascende aos céus, no final do período de ressurreto, nós vamos perceber que esses homens se amaram realmente uns aos outros. Eles amaram a Jesus, amaram todos que estavam ao seu redor. Né? Notem, Paulo de Tarso não ouviu isso, mas ele exercitou isso. Paulo amou exatamente como Jesus ensinou. Por isso eu coloco para vocês, estamos sentados também ouvindo essas palavras, essa despedida, porque é da nossa obrigação também amar ao próximo como Jesus amou, não como nós decidimos que temos que amar. E aí segue, né? Vai seguir as despedidas, Jesus vai dar muitas informações àqueles homens, de o que vai acontecer, o que eles vão sofrer, vai falar de tudo. Mas imaginem, eles começam a perceber que Jesus está se despedindo, que é o último momento, Jesus já deixa claro que ele vai partir, né? Vai falar do que eles vão sofrer, mas Jesus fala isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Né? Ele esclarece tudo, ele adverte a eles, mas não tem nenhum tom trágico, nenhum tom de tristeza, aquela coisa que podemos pensar como patética de lágrimas, sofrimentos. Não, Jesus traz a esses homens de forma harmoniosa, equilibrada, o que está esperando por eles, por seguir a sua palavra, por seguir a sua filosofia. E sabia Jesus que precisava falar dessa forma com esses homens, porque esses homens, como Paulo de Tarso vai dizer posteriormente para a igreja de Corinto, estão na infância espiritual.
Paulo vai dizer, vos falo como infantis, porque sois infantis, sois espíritos infantis. Jesus age dessa forma aqui também. Fala de forma tranquila, com paz, com harmonia, com amor, para que eles entendam, né? Com compaixão, porque percebe que esses homens são frágeis, né? E, mais uma vez, se esses homens, 12, nesse momento, 11 homens, que foram escolhidos, os 12, né? Mas nesse momento, os 11 que estão ouvindo Jesus falar para eles os seus futuros, são frágeis, né? Os 12 escolhidos são frágeis. Isso é importante para todos nós. Jesus não veio buscar os sãos, os inteligentes, os máximos, os... Não. Jesus veio buscar homens. Veio buscar espíritos que podem entender a sua palavra, ouvir, praticar e levar a todo mundo. Eles vão ser chamados, nesse momento, cada vez mais, vão ser chamados na grande comissão, e com o tempo esses homens vão conseguir cumprir as suas missões. Né? É importante esta questão, o quanto nós temos que perceber. Se aqueles homens eram fracos, imagine nós. Né? E notem, quando Jesus é crucificado, todos fogem, todos vão se esconder, todos estão com medo, porque eram infantis ainda espiritualmente. E era absolutamente natural. Era um poder de Roma, era o poder do Sinédrio contra eles. Sabiam eles que se aparecessem, se surgissem, se fizesse alguma coisa para tentar salvar Jesus ou coisa parecida, eles também seriam condenados. E eles tiveram medo, como todos. João, ainda mais jovem, até pela sua juventude, o ímpeto, pode ter se segurado, tolhido um pouco desse medo. Ele vai estar ali com Maria, vai estar com as mulheres, vai estar perante Jesus nesse momento, mas os outros todos, e até mesmo João, posteriormente, vai ficar com eles também. Então, é essa questão básica da despedida de Jesus, mostrando a esses homens: vocês ainda não vão estar, eu não posso levar vocês para esse lugar, mas vou dar para vocês tudo o necessário para que vocês trilhem esse caminho. Né? E aí, como eu falei para vocês, lá no capítulo 14, vai se iniciar com uma frase muito, muito importante. Né? É o início dessa despedida. Né? A partir daqui, a gente vai ver o que Jesus falou especificamente. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria desdito, pois vou preparar lugar. Né? Lembre-se, Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem ir, mas eu vou preparar lugar. Eu vou estar cuidando de vocês. Jesus está colocando de forma muito clara: não tenham medo. Se vocês creem em Deus, creem em mim também. E aí vai ter uma coisa muito interessante, porque Tomé, outro injustiçado como apenas um mero curioso, mas um homem que queria saber, e o que seria do mundo se não houvesse os que querem saber, os que querem conhecimento, vai perguntar: ora, mestre, mas como é que nós vamos, se nós vamos para lá, se o senhor vai preparar o caminho para lá, como é que nós vamos saber desse caminho? Como é que nós vamos chegar até lá? Né? E aí, percebam, não é uma pergunta de quem duvida, é uma pergunta de quem quer saber, é uma pergunta de quem busca conhecimento. E Jesus vai responder uma frase que eu tenho certeza que todos conhecem, não sei se conhecem o contexto, mas Jesus vai dizer a célebre frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E notem, muitas das vezes nós falamos ninguém vai ao Pai. Já havia até escrito em alguns lugares, ninguém vai ao Pai, como mensagem. Jesus diz: ninguém vem ao Pai. Jesus está com o Pai está em Jesus. Jesus deixa claro a esses homens: ninguém vem ao Pai, vem, porque Ele está aqui. Deus não está distante. Nós não temos que ir pegar um avião, pegar uma nave espacial para chegar até Deus. É para buscar Jesus, é estar com Jesus. Se Jesus está com o Pai e o Pai está nele, se estamos em Jesus, estamos com o Pai. E aí, Jesus vai dizer mais uma frase também que, quando eu comecei a estudar as Escrituras, buscando entender, a frase que mais me consola. Ele vai dizer: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Ora, se Jesus está dizendo que eu posso fazer o que ele faz, qual o maior consolo que eu posso ter na minha pobre encarnação no mundo de provas e expiações? Jesus está dizendo para aqueles homens que, lembrem-se, ele vê como infantis, espiritualmente infantis, que eles podem fazer tudo que Jesus fez e mais. E qual o melhor consolo que eu posso ter? Qual o melhor estímulo que eu posso ter nas minhas encarnações? Qual a melhor verdade que eu preciso ter dentro de mim que eu tenho poder de fazer? E aí, abrir um parênteses para uma coisa que Pedro nos diz lá no livro de Atos, que é muito, muito, uma passagem que é importantíssimo para alinharmos a essa e refletirmos nas nossas vidas, como cristãos, como espíritas, como cidadãos, que é uma passagem que Pedro está dizendo, acho que está Pedro e Tiago, se não me falha a memória. Tiago, sim, está Pedro e Tiago. E ele vai dizer, ele vai na porta do templo, tem um homem cego pedindo esmola. E ele vai dizer, não tem ouro nem prata, mas tem autoridade. Né? Levanta-te, anda-te, o cego se cura e ele segue seu caminho. Vejam, Jesus diz que nós podemos fazer tudo que ele faz e mais. Jesus deu autoridade a esses homens em vários momentos, inclusive no último momento da sua missão entre nós. Lembrem-se que eu falei para vocês, estamos ali na 14ª almofada ouvindo exatamente o que Jesus está dizendo. E aí vamos lembrar, nós pensarmos, Pedro tem essa autoridade, Tiago tinha essa autoridade, todos os apóstolos futuros, os 11 apóstolos tinham, Matias, o apóstolo escolhido futuramente, tinha, Paulo tinha, Lucas tinha, Áquila tinha, todos eles tinham. Por que nós não temos? Por que esse tempo passado, esse conhecimento angariado, nós não temos mais essa autoridade? E aí nós vamos entender quando fizermos o pensamento ao contrário. Nós temos ouro e prata, mas não temos mais autoridade. Aí vamos fechar esse parênteses para ficar esse pensamento na nossa mente. Tá? E Jesus vai continuar se despedindo dos seus amigos. E ele vai fazer nesse momento que eu falei para vocês que todo espírita deveria conhecer esse trecho do Evangelho de João, principalmente capítulo 14. Porque, falando aqueles homens, Jesus vai dizer, ele vai dizer que não falou em parábolas porque eles não entenderiam, muita coisa ele precisou, ele não poderia falar tudo, e aqui ele vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É nesse momento que Jesus faz a promessa de nos trazer o Consolador, o Espírito de verdade, para nos guiar, para ficar conosco por toda a eternidade, para fazer retornar tudo o que foi esquecido do que ele falou nesse longo período de lutas e batalhas por poder religioso, por poder territorial, por poder marítimo e pouquíssimo trabalho de evangelização. Vai vir, ele vai pedir ao Pai um Consolador. Ele vai pedir ao Pai que venha este que vai estar conosco definitivamente, para que nos esclareça e mais, para que nos diga coisas a partir do advento do Consolador para a nossa vida futura, que Jesus naquele tempo não podia falar. E ele vai continuar, e aí ele vai falar sobre a paz, essa paz que nós falamos tanto, que nós buscamos, que nós pensamos, quando se fala em paz, quando a gente brinca, né, sempre penso, né, nas missas antigamente, o que você vai fazer? Eu quero a paz no mundo. É uma maravilha que a paz no mundo se colocasse, mas Jesus vai dizer uma coisa que é muito além. Ele vai dizer, dei-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dar como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vejam bem, mais uma vez, lembre que Jesus falou, o amor que eu tenho por vocês. E agora ele vai falar, a paz que eu vou dar a vocês. Não a paz do mundo. Que a paz do mundo ela é totalmente relativa. Muitos têm paz porque se preparam para a guerra. Né?
Lembre-se de uma grande frase, de uma grande figura do século XX que diz: se queres paz, prepare-te para a guerra. Não é essa paz que Jesus fala aqui. Jesus fala da nossa paz interior, do nosso espírito limpo, tranquilo, harmonizado, do nosso espírito buscando olhar para o futuro, compreendendo o passado, compreendendo os erros, os deslizes, mas trabalhando. Lembre-se que os espíritos nos dizem: reconhece os bons espíritas pelo esforço que faz, né, para contra as suas más tendências. Esse esforço constante que precisamos estar fazendo, que aí os espíritos também vão dizer posteriormente que pouquíssima coisa é necessária, mas nós não temos a vontade necessária. Né? Pouquíssimos de nós têm essa vontade. Então, o que estamos fazendo aqui agora, o que fazemos nas nossas casas, né, nos cursos, nas palestras e nos eventos, seja o que for, essa transformação natural através do entendimento do Evangelho de Jesus. Né? Aí buscar essa paz que é a paz interior. A paz que ela não... Por exemplo, uma música popular, que eu sempre me lembro quando falo de paz, né, que o autor diz: paz sem voz é medo. Essa paz que você tem porque você se cala. Essa paz que você tem porque você não pode falar de Jesus. Essa paz que você tem porque você não pode pregar o Evangelho. Não, eu vou pregar o Evangelho. Paulo de Tarso deixa muito claro: é da nossa obrigação pregar o Evangelho. Nós precisamos ir, nós temos que ir fazer isso. Não é uma questão de uma opção, é a obrigação se eu tenho fé em Cristo, porque foi a última ordem que Jesus deixou, colocando a palavra ordem no sentido de autoridade. Levem o Evangelho para todos os cantos da terra. Jesus diz nos seus últimos momentos, ressurreto: levem o Evangelho para todos os cantos da terra. E eu não vou ter essa condição porque eu tenho medo? E aí vou lembrar dos apóstolos. Todos eles foram sacrificados de formas brutais. E eu agora, num mundo tecnológico, com todas as facilidades, não vou levar a palavra de Jesus aonde quer que eu vá? Sim, vou. E não pensem que é fácil. Não pensem que hoje em dia a gente pensa nos mártires, do que era difícil antigamente. Logicamente que ninguém vai para a fogueira, ninguém vai para os leões, mas ainda é muito difícil falar sobre Jesus. Ainda é muito restrito, é muito mal visto em certos meios se falar de Jesus. Então, quando Jesus fala essa paz, é do que eu tenho dentro de mim. Eu estou em paz, eu quero estar em paz para que eu possa cumprir a sua missão, a minha missão, que é ser um dos que vão seguir com a missão do Cristo. Né? E aí vem uma outra frase que é muito importante, quando Jesus vai dizer, ele vai falar sobre o Consolador várias vezes, e aqui ele vai definir a questão do Espírito de verdade. Ele vai dizer: tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tá? Lembre-se, no início Jesus fala: vocês não vão entender. Tá? E agora, lá no finalzinho, já quase do seu discurso, ele vai dizer: não podeis suportar o que eu tenho para dizer. Mas aí ele vai continuar, sempre trazendo a esperança. Porque ele vai dizer: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. Quer dizer, esse Espírito que vai ser enviado por Deus, e naturalmente, da mesma forma que o Cristo, vai ouvir Deus, e isso vai ser trago a todos nós. Então, fiquemos em paz. Vamos ser guiados tanto por Jesus e agora pelo Espírito de verdade. Vamos seguir em frente nesse trabalho, seguir em frente nessa trajetória, principalmente nas coisas que hão de vir, nas coisas que virão. Eu falei, agora me veio uma lembrança, abrindo mais um parênteses, quando eu falei que ainda hoje é difícil, parece que é fácil, mas não é, ainda hoje é muito... os cristãos ainda são muito perseguidos, só percebemos algumas coisas. Me lembrei que ontem um amigo me mandou uma imagem, um filmezinho, de uma máquina de um determinado refrigerante muito famoso, onde você pode personalizar a lata. Né? E ele mostrou no filme. Ele bota Buddha is love, né? Quer dizer, Buda é amor. Ele bota
Alá é amor. Ele bota mais alguma coisa lá, e aparece ali para ser impresso na lata. E aí ele vai tentar escrever Jesus é amor. E simplesmente a máquina não aceita. Não aceita que se escreva Jesus é amor. Aí ele vai fazer uma prova definitiva de que nós cristãos ainda somos muito perseguidos. Ele escreve Satan is love. E a máquina aceita. Então, queridos, que eu falei que parecia que era uma coisa vazia, não é não. Tá? E isso é só uma simples personalização de uma lata de refrigerante mundial, extremamente famoso. Tá? Você pode escrever que Jesus, que Satã é amor, mas você não pode escrever que Jesus é amor. Hein? Vamos fechar esse parênteses, tá? Para ilustrar essa ideia. E vai seguindo o final. Né? Tudo que estamos falando aqui, esse capítulo 14, 15, 16, é que nós chamamos de sermão do cenáculo. Tá? Lembra que eu falei para vocês, no topo das casas daquela época não existiam telhados, porque pelo calor ali se secavam sementes, as famílias se reuniam à noite por ser mais fresco, e existia uma espécie de tenda, que era chamada de cenáculo, e ali se reuniam, por isso o nome de sermão do cenáculo. Tá? Então, Jesus vai, lá no finalzinho, já no capítulo 16, no finalzinho, ele vai dizer: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Tá? Jesus vai reforçar o que ele já tinha dito antes. Ele está no Pai, o Pai está nele. E quando ele usa essa relação vou para o Pai, não é que o Pai não esteja com ele, mas é mostrar esse sentido de missão terminada. Eu estou indo. Tá? Eu terminei a minha missão aqui. Tá? Eu vim ao mundo, eu entrei no mundo, eu me fiz como vocês, e agora eu vou retornar ao que eu sou. Vou retornar à minha condição. Tá? Então, é o finalzinho, é o início do... é o finzinho do Sermão do Cenáculo, é o finalzinho de tudo que ele vai dizer a esses homens, tudo que ele vai dizer a todos nós. Tá? E ele vai encerrar com essa frase: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus vai falar no sermão profético: vocês vão sofrer, vocês vão ver muita iniquidade, vocês vão até não permita que os seus corações esfriem, porque vai ser muito difícil, vocês vão ser perseguidos. Tá? Mas o que é que ele diz aqui? Tenhais paz em mim. Se sou seguidor de Jesus, tenho fé em Jesus, eu tenho paz, eu posso estar no maior conflito externo possível, mas a paz que Jesus me deu, tá? Estando dentro de mim, eu vou estar firme. E aí ele vai encerrar o capítulo 16, o Sermão do Cenáculo, com essa beleza de frase que também, provavelmente, vocês conhecem, que ele diz o seguinte: no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus termina o Sermão do Cenáculo dizendo para nós que nós vamos ter dificuldades, mas que nós precisamos nos animar, porque ele venceu. E lembrem-se que pouco tempo antes ele diz que nós podemos fazer o que ele faz. Então, naturalmente, Jesus está dizendo que nós vamos vencer o mundo também. Que nós temos o poder de vencer o mundo também. E vencer o mundo é ter essa paz dentro dele, de nós. A paz de Jesus dentro de nós. Vencer o mundo é ter o amor pelo próximo que ele teve por todos quando estava aqui encarnado, que ele tem por todos até a eternidade. Né? E aqui ele diz: eu venci o mundo. Vamos pensar, ele venceu o mundo, tá? Ele foi julgado de forma absolutamente injusta e circense, aquele julgamento foi um teatro, ele foi açoitado, cuspido, ferido, crucificado. E em algum momento disso nós percebemos que Jesus perdeu a paz, que perdeu o amor. Isso é vencer o mundo. Isso é o que ele quer dizer com eu venci o mundo. E todos nós podemos, da mesma forma que ele, também vencer o mundo. Tá? Então, essa é a despedida de Jesus, do capítulo 13, o iniciozinho de tudo que acontece no capítulo 13, a chegada, o local, e a partir do capítulo 14 vem o Sermão do Cenáculo, capítulo 14, 15, 16, essa coisa belíssima, muito, muito emocionante, onde Jesus vai se despedir dos seus amigos, dos seus apóstolos, porque ele vai dizer: não vos chamamos mais de servo, mas sim de amigo. Jesus, nesse momento, definitivamente coloca esses homens como os seus.
são amigos, não mais servos. Da mesma forma, nós podemos pensar assim: se nós temos fé em Jesus, se nós temos fé em Deus, se nós temos fé nessa missão, nós somos amigos de Jesus. Tá? E aí, no capítulo 17, que aqui, a partir daqui, é o final do Sermão do Cenáculo, é o final da despedida, e quando começa o capítulo 17, depois de todo esse discurso, Jesus vai fazer uma oração, e a partir daí ele vai sair, vai para Getsemane, vai ser preso, enfim, tudo que nós conhecemos. Mas, os 5 primeiros versos do capítulo 17, tá, Jesus acabando, né, começa João dizer: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para os céus e disse. Tá? Eu aqui já quero me despedir, agradecer muito, muito, muito o convite, agradecer muito a oportunidade de falar sobre esse tema, esse momento do Evangelho, que eu acho maravilhoso, como eu falei brincando, todos nós espíritas deveríamos conhecer, porque fala diretamente a cada um de nós no momento da despedida do Mestre. Tá? Mas aí entra o capítulo 17, como eu falei, já vou me despedir, tá? Quando eu acabar de ler, já estou com nossa missão encerrada, porque dificilmente eu termino de ler esses 5 parágrafos, esses 5 versos sem estar com a garganta um pouco, já estou. Vejam bem: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ok, pessoal? Deixa eu só puxar aqui. Primeiramente, agradecer imensamente, mais uma vez, Rubens Almeida, né, que já faz parte aqui toda a última quarta-feira de cada mês, ele está aqui conosco. E agora, nós agradecemos a presença de todos vocês, convidando, para quem não assistiu, para assistir pelo YouTube, que essa gravação vai ficar gravada lá. E agora nós vamos fazer o nosso encerramento. Peço que todos vocês permaneçam conosco, tá? Porque nós teremos agora alguns avisos, assim como também a nossa dinâmica, né? Então, muito boa noite a todos e até breve.